irmãos, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e nesse momento eu gostaria já de orar para nós podermos entrar no estudo da palavra, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu me coloco na Tua presença, eu oro e peço que o Senhor venha derramar da Tua glória, da Tua unção, meu Deus, sobre esse estudo, sobre a vida de cada pessoa que está participando deste estudo nesse momento, cada pessoa que acessar este vídeo, esse estudo, que seja tocado, abençoado pela Tua palavra, que venha edificar o Teu povo, edificar a Tua igreja, edificar e tocar no coração daqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, mas que em nome de Jesus venham ser tocados e impactados pela graça do Senhor através desse estudo. É isso que eu peço ao Senhor e desde já eu agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus por mais um estudo da palavra. Graças a Deus pela vida de vocês que estão aí acompanhando este vídeo. E nesse momento vamos então iniciar o estudo da palavra. Nesse momento, hoje nós falaremos sobre princípios básicos da vida espiritual. Quando nós começamos ali a nossa caminhada com Cristo, existem alguns princípios que nós precisamos observar para termos um crescimento na presença do Senhor, um crescimento que venha gerar frutos, para a salvação na nossa vida e para a salvação na vida dos outros. Afinal de contas, nós somos servos de Deus para servir o Senhor e também para servir as pessoas. Nós estamos aqui para servir os outros e para sermos um espelho, refletirmos a glória do Senhor aqui nessa terra. E um desses princípios, algo que vem fazer parte da nossa vida e que antes não fazia, porque nós estávamos no mundo, mas agora que nós estamos em Cristo, um dos aspectos dessa vida cristã e que faz parte da nossa caminhada é a revelação, Essa revelação que vem através da palavra, mas também vem através de outras ferramentas que o Senhor nos entrega. A revelação ela é necessária porque o homem sem Deus ele está cego, e ele está morto nos termos espirituais. Então a revelação ela vem abrir os nossos olhos espirituais para um reino espiritual, porque existe uma guerra espiritual acontecendo, Nós muitas vezes estamos atentos somente para o plano material, carnal, e aqueles que estão somente com os olhos carnais, eles não conseguem observar o que tem acontecido no reino espiritual. Nós vemos lá no livro de Daniel, que Daniel fez uma oração pedindo ao Senhor algo, mas que no reino espiritual estava acontecendo ali uma batalha para que essa resposta chegasse até Daniel. Então ali nesse contexto ali do livro, nessa situação de Daniel, do livro de Daniel, nós podemos perceber então que existe algo acontecendo além do que os nossos olhos carnais podem ver. Então quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós começamos a entender que nós precisamos ter um outro tipo de visão, que é a visão espiritual. E que nós recebemos essa visão espiritual através da revelação que o Espírito Santo nos dá. Através da revelação que a palavra de Deus nos dá. E através da oração. Então, quando nós lemos a palavra, nós recebemos essa revelação que o Senhor deixou aqui para nós. Mas existe um outro tipo de revelação que Deus também quer entregar a cada um de nós. Porque eu já vi pessoas dizerem assim, eu li um texto na Bíblia e eu não compreendi. Então eu fui procurar um estudo que falasse a respeito daquilo que eu li para tentar compreender. E isso é muito bom, é maravilhoso para o seu crescimento e para o seu entendimento. Mas eu digo que além disso, Deus quer te trazer mais revelação. Ele quer te trazer uma revelação personificada para você aplicar na sua vida, nas situações da sua vida. Então, quando nós começamos a buscar mais na palavra, buscar entendimento na palavra, nós devemos também buscar revelação da parte de Deus desta palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus já é revelação,
né? A palavra toda foi escrita e revelada a homens de Deus que a escreveram, né? Mas que também, através dessa palavra, o Senhor também quer trazer outras revelações para nós, nos dias de hoje, né? Aquela palavra é especial para a sua vida. Então, nós devemos buscar no Senhor esta revelação através da oração. E não simplesmente buscar a revelação que Deus deu para outra pessoa. Deus tem algo para falar especial para você. Então, se você não compreendeu algo ali na palavra, você deseja algo mais, vá até, dobre seus joelhos, fala, Senhor, revela para mim. Eu tenho curiosidade de saber. Isso é uma coisa que acontecia muito comigo. Eu, por exemplo, li uma palavra ali na Bíblia e eu falava, Senhor Jesus, me dá, eu quero entender o que está escrito aqui, eu não consegui entender. E aí, eu ia na escola bíblica no final de semana e vinha um servo de Deus e dava ali a explicação daquilo. Ou em algum culto que eu ia, vinha a revelação daquela palavra, algum homem de Deus trazia a revelação. Então, essas coisas é muito importante, porque isso vai fortalecendo a nossa fé e a gente vai começando a caminhar nesse reino espiritual, sabendo que há um Deus, que quando você começa a dar espaço para Ele, a corresponder a Ele, Ele começa a corresponder a você, Ele começa a falar com você também. A partir do momento que você começa a dar ouvido ao que Ele fala, através da sua palavra, Ele também, né, começa a falar com você. Então, irmão, se você tem curiosidade de saber algo da parte de Deus, deseja receber uma revelação do Senhor, busque ao Senhor. Eu passei por várias experiências de desejar saber, como eu já disse, e dobrar os joelhos e orar e o Senhor trazer revelação. Isso não é algo que eu estou falando assim, sem embasamento, está na palavra do Senhor. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 33, o verso 3, a palavra diz assim: invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus está esperando que você venha até Ele com as suas dúvidas, com aquilo que você precisa receber revelação da parte dEle, para você aplicar ali na sua vida de uma forma personificada e especial, né? O Senhor quer trazer para você essa revelação da palavra, para você aplicar na sua vida, para você levar outras pessoas, e inspirar outras pessoas através das revelações que o Senhor deseja dar para você. Amém? Um outro aspecto da nossa vida cristã que começa a fazer parte da nossa vida e que nós precisamos compreender é a graça. Porque hoje nós vemos que há um discurso distorcido a respeito da graça, como eu falei no vídeo anterior, é pela graça, mas não é de graça. A graça é algo maravilhoso da parte de Deus e é a expressão do amor do Senhor pela nossa vida. A palavra graça tem um significado bastante amplo na interpretação espiritual. Em primeiro lugar, consiste no fato de que um Deus puro e santo, todavia incomodado com o pecado dos homens, amou-os de tal maneira que proveu a salvação deles. Assim, a graça é a expressão do amor de Deus em favor dos homens. Vamos ler lá em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a graça é a expressão desse amor infinito de Deus por nós, pecadores, por nós que estávamos antes mortos nos nossos pecados, mas que hoje, salvos pela graça do Senhor, vivemos uma vida nova, uma vida transformada. Em resposta a esse amor maravilhoso que o Senhor tem derramado sobre nós, nós damos uma resposta de gratidão a Deus. E é por isso que é impossível, nós que somos tocados por essa graça, nós que somos libertos dos nossos pecados, continuarmos vivendo
de maneira que venha desagradar a Deus, de maneira que venha entristecer o Espírito Santo. Pelo contrário, nós vivemos uma vida diferente em gratidão ao nosso Deus, uma vida diferente em gratidão àquele que nos amou primeiro. Então, não tem como a gente querer explicar a graça dessa maneira, dizendo assim, que tá tudo pago, não importa a maneira como eu vivo, não importa o que eu faço, Deus me ama do jeito que eu sou, simplesmente. Deus te ama da maneira como você é, mas Ele quer te resgatar e te transformar em uma pessoa diferente. Porque quando o homem pecou, nós não perdemos a imagem e a semelhança de Deus, mas essa imagem ela ficou distorcida, ela ficou manchada. Então, para que nós voltemos até a imagem certa, nós precisamos ser tocados pela graça de Deus, nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo e nós precisamos ser transformados por Deus. Então, a graça também, um outro aspecto dessa graça é que ela é divina e não se apresenta por méritos humanos. Assim como está escrito lá em Efésios, no capítulo 2 e no verso do 8 ao 9, que diz assim, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é um dom gratuito de Deus, é o amor de Deus sobre a nossa vida, derramado sobre a nossa vida. Então, por mais que eu procure ter uma vida boa, fazendo boas obras, sendo uma boa pessoa, nada disso me capacita para ser salvo. Se eu não aceitar o sacrifício de Jesus na minha vida e ser tocado pela graça, ser capacitado pela graça para viver na presença do Senhor, não adianta as obras que eu faço, não adianta fazer boas obras. Eu preciso receber a graça de Deus na minha vida, eu preciso receber o sacrifício de Cristo sobre a minha vida. Então, nós precisamos dessa graça, nós precisamos do arrependimento que é gerado somente pelo Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos dessa graça sobre nós, para nós vivermos uma vida nova na presença do Senhor e vivermos andando nessa presença dia após dia, nessa graça dia após dia, que não é uma graça barata, é uma graça que tem poder e tem efeito para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados, que tem poder para nos tornarmos novamente imagem e semelhança do nosso Deus. Então, também, um outro aspecto importante é a fé. E a fé é algo maravilhoso, é algo primordial. Nós precisamos dessa fé, nós precisamos exercitar a fé, nós precisamos ter fé para andarmos na presença do Senhor. E o primeiro princípio básico da vida espiritual é a graça. Este favor que o homem não merece, mas lhe é concedido pela infinita misericórdia e pelo amor de Deus. E um outro aspecto da nossa vida cristã que nós precisamos observar e que é super importante é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aqueles que se acheguem a Deus creiam que Ele é galardoador dos que o buscam. Então a gente precisa da fé para nos achegarmos a Deus, nós precisamos da fé para alcançarmos a Deus na nossa vida, porque nosso Deus é um Deus invisível. Então nós precisamos da fé para nos achegarmos a Ele. E a fé, ela tem dois aspectos. Tem um aspecto que é o natural e tem um aspecto espiritual. O natural é aquele é aquilo que todos nós, seres humanos, temos. E que a maioria das pessoas falam, eu tenho fé que tal coisa vai dar certo. Então é uma crença. Não é propriamente essa fé que move montanhas. Porque a fé que move montanhas é a fé que vem de Deus, unida com essa fé natural que nós já temos. E então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos capacitados por Deus com uma fé que vem da presença dele. E essa fé,
ela é aumentada a partir do momento que nós começamos a exercitar essa fé em Cristo. Nós começamos a exercitar no Senhor, buscando experiências no Senhor. Assim como eu falei da revelação, né? A gente busca a revelação e vai recebendo revelação, e essa revelação vai fortalecendo a nossa fé. Então também são duas coisas que caminham bastante juntas. Então, para nós fortalecermos a nossa fé, nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, buscando o conhecimento. Então, se nós formos ver, esses aspectos, eles não são coisas distintas. São coisas que estão interligadas, que são muito próximos, que estão ligados, né? Então, quando nós vamos exercitando a nossa fé, essa fé vai aumentando, ela vai crescendo, né? Jesus fala na parábola do grão de mostarda que ele é o menor de todos, mas quando ele é colocado na terra, ele cresce e ele se torna uma das maiores hortaliças ali, dando lugar até fazendo para os pássaros, né, se abrigarem debaixo das suas ramas. Então, quer dizer, Jesus fala assim, que se o grão de mostarda, que é o menor de todos, for plantado, ele vai crescer, né, e vai se tornar algo grande. Então, Jesus quer dizer o quê? Que ainda que a sua fé seja pequena, se você plantar, se você começar a exercitar, plantando essa fé todos os dias, ela vai crescer e vai se tornar uma fé inabalável, uma fé que você vai poder usá-la para abençoar outras pessoas, para ser abençoado e para ser salvo em Cristo. Mas o problema nosso é que a gente fica com medo de exercitar a nossa fé, fica com medo e começa a gerar por conta da incredulidade no nosso coração. Mas nós devemos abrir mão da incredulidade, porque não tem como servir a Deus e ser incrédulo. Porque nós cremos num Deus que é invisível, nós cremos num mundo espiritual que a maioria das pessoas dizem que é loucura, né? Para os que perdem é loucura, mas para nós os que cremos é o poder de Deus. Nós cremos no nosso Deus, nós sabemos que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, é exercitando essa fé que nós vamos chegar ao ponto de mover montanhas, de fazer coisas extraordinárias na presença do Senhor, né? Então, nós precisamos viver na prática da fé, nós devemos praticar essa fé dia após dia. Não na visão, né, do triunfalismo, que é uma visão errada a respeito da fé, a respeito do mundo cristão. Porque tem pessoas que fazem uma propaganda assim, fazem uma propaganda, vem para a minha igreja que os seus problemas vão acabar, o seu casamento vai melhorar, sua vida financeira, você era pobre, você vai ficar rico, você está doente, você vai ser curado imediatamente. Esse evangelho, irmãos, ele é uma visão totalmente distorcida. E por isso muitas pessoas vêm para Cristo e se decepcionam. Porque chegam e não é isso. O evangelho, o reino do Senhor, Jesus falou que o reino dele não era um reino material, não era daqui. Deus pode salvar, Deus pode curar, Deus pode prosperar, Deus pode todas as coisas. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Jesus curou a muitos. Muitas vidas já foram restauradas, muitos casamentos já foram restaurados na presença do nosso Deus. Mas o princípio fundamental e o foco fundamental do Evangelho é salvar a sua alma, é livrar sua alma. Jesus falou que o reino dele não é daqui. Jesus pregou um reino, o reino de Deus. Ele veio trazer o reino dos céus, ele veio proclamar o reino dos céus. E é isso que nós devemos proclamar também. Não é proclamar um evangelho no qual seus problemas materiais, os seus problemas terrenos vão acabar. Muito pelo contrário, o que Jesus falou aos seus ouvintes era que no mundo tereis aflições. Isso nós temos garantia, que nós vamos ter aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também podemos vencer o mundo. O mundo e a sua concupiscência, eles vão passar, mas a palavra do nosso Deus não vai passar, ela é eterna
e ela é justa, e ela é eficaz, e ela não falha. Então, aquilo que Deus prometeu a nós, o reino dos céus, se nós permanecermos no caminho do Senhor, nós vamos ter. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para as coisas desse mundo e ficarmos esperando só nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós devemos buscar no Senhor os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Nós devemos buscar no Senhor essa fé, devemos buscar no Senhor estarmos cheios da graça de Deus, estarmos no caminho da graça, buscando revelação do nosso Deus, de quem nosso Deus é. Orarmos para que Ele venha se manifestar a nós, porque isso é maravilhoso. E isso nos emociona quando nós falamos, porque é maravilhoso demais conhecer a Deus e estar na presença do nosso Deus. E esse é o maior tesouro que um homem pode ter. Não existe nada maior, não existe nada melhor do que conhecer a Deus. Então, irmãos, nós vamos terminar por aqui o nosso estudo. Eu creio e eu oro para que o Senhor venha abençoar a sua vida e que o Senhor venha nos capacitar a viver na presença dEle dia após dia, mais e mais, querendo mais dEle, mais da presença, mais da revelação dEle, mais caminhando na graça dEle, mais confiando nele, porque Ele tem poder para salvar. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, eu te glorifico e eu te agradeço, meu Deus, por esse estudo bíblico. Eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida dos irmãos que estiveram acompanhando este vídeo, que o Senhor possa falar melhor ao coração deles, que o Senhor possa abençoá-los com a tua presença e com a unção do teu Espírito. Eu te glorifico, meu Deus, por essa oportunidade, eu te glorifico, meu Deus, pela Igreja Avivamento Bíblico, meu Pai, pela nossa liderança, pelos homens de Deus que o Senhor tem colocado no nosso caminho para nos ensinar, para nos discipular. Meu Deus, que cada dia mais a glória do Senhor venha se manifestar através, meu Deus, dessa denominação e também através dos servos do Senhor, que Senhor Jesus tem encaminhado esta obra. Abençoa a nossa escola bíblica, Senhor, levanta professores, levanta alunos, meu Deus, nos dá recursos, nos enche da tua presença para que a tua glória se manifeste através de cada estudo. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo estudo. Com simplicidade que nós apresentamos cada estudo, mas, olha, é na presença do Senhor. Amém? Graças a Deus.